Amém. Irmãos, paraxá dessa semana, então, a porção dessa semana se encontra no livro de Números, Bamidbar, capítulo 8 até o capítulo 12, no verso 6. E é interessante que tudo o que está na palavra de Deus foi escrito para o nosso aprendizado. Ainda que tenham textos muito antigos, que aparentemente não teriam nada a ver com a nossa realidade, ao final das contas, todos eles nos ensinam alguma coisa. Todos eles. E especificamente, essa porção, ela é muito rica. Muito rica. Porque ela trata de vários temas ao mesmo tempo. E a questão é que quando eu li, eu percebi que todos esses temas estão diretamente relacionados a nós hoje. Interessante isso, né? Uma porção tão antiga que nos impacta diretamente nos dias de hoje. Tudo foi escrito para a nossa edificação. Então essa paraxá, Berralo Terra, quando elevares ou quando subires, ela vai tratar especificamente, primeiro, e eu já glorifiquei ao Eterno, porque o irmão Lauro, durante o serviço, já pregou a paraxá aqui, uma parte generosa dela, que é a menorá, a luz de Adonai, a luz do Eterno. Então essa paraxá ela começa falando sobre o acendimento da menorá, da presença do Eterno, da luz do Senhor. Depois ela vai falar sobre a consagração dos levitas. O segundo Pessah, para quem não conseguiu participar do primeiro, 30 dias depois. Pessah, isso, Pessah Sheni. E a organização e a partida do povo. E interessante é que o povo não caminha como qualquer outro povo, mas caminha como um exército, os irmãos vão perceber. O caminhar do povo de Israel é exatamente como um exército. Se tiver alguém aqui das Forças Armadas ou da Segurança Pública, vai entender o que eu estou dizendo. Do militarismo. Aí acontece o relato das reclamações, tanto pela viagem, e depois a reclamação quanto ao que eles estavam comendo, sendo sustentados, o maná. E por fim, o infeliz episódio da nossa queridíssima irmã Miriam. E vejam que a Escritura não esconde nada, isso é muito lindo. Tanto aquilo que é bom, é proveitoso, quanto aquilo que machucou, foi feito errado, mas houve cura e edificação. Interessante isso, né? Nós vamos ver o que Miriam tem a ver aqui no final. Então, essa paraxá é muito rica, essa porção é muito rica. E dos vários temas, que cada um deles daria um estudo, nós vamos fazer um passeio por essa porção. Eu não quero pegar simplesmente um tema específico, porque ela é rica demais, eu não quero perder os aspectos restantes do texto. Então é isso que eu convido você a fazer comigo essa manhã. Preste atenção nos detalhes que eu for citando aqui. São detalhes riquíssimos. E o primeiro deles é uma observação que eu quero fazer sobre a abertura dessa porção. Ela trata exclusivamente de como a menorá seria acesa. E nós sabemos o que a menorá representa. O que ela representa? Em última instância, a presença do próprio Deus no meio do seu povo. Em um objeto, em um artefato, estaria ali a representação do Deus vivo, o Deus incognoscível, o Deus inalcançável, estaria no meio do seu povo através da luz que representa a menorá. Tendo dito isso, nós vamos ver o que a Brit Hadashah tem a dizer no final, com a conexão com a menorá. Lembre-se disso, essa porção começa com o acendimento da menorá. E ao final, nós vamos voltar nela, para ver qual é a conexão que a nova aliança faz com essa parte.
Então Arão acenderia a menorá de ouro batido, e o povo então estende a mão, colocaria a mão sobre os levitas, e posteriormente os levitas colocariam a mão sobre os novilhos do sacrifício. Os irmãos lembram desse detalhe? Olha que interessante. Para que isso era feito? Para que houvesse expiação dos pecados. E normalmente as palavras em português, elas perdem um pouco a riqueza do que é a expiação. E os irmãos sabem, né? O que significa expiação. Era a substituição, a quitação da culpa. O pagamento da culpa, veja bem, o pagamento da culpa seria feito porque pessoas colocaram a mão sobre os sacerdotes. E os sacerdotes colocaram as suas mãos sobre o sacrifício. Primeira coisa que a gente aprende aqui nessa porção é que o sacrifício de um outro pode expiar o meu pecado. Eu escutei o Mateus falando isso recentemente e achei maravilhoso quando eu li essa paraxá, porque eu vi a mesma coisa aqui. Alguns entendem que um homem não pode pagar pelo pecado do outro, não é verdade? Mas aqui em Levítico, nessa porção, nós vemos exatamente isso. A representatividade que o levita, que o sacerdote e que o cordeiro ou que os novilhos do sacrifício recebiam para expiar o pecado. Não era quem pecou que morria. Deus criou uma saída para os pecadores. Deus estabeleceu para que nós tivéssemos vida, para que aquele que pecou não morresse imediatamente. O que ele estabeleceu? Primeiramente, ele estabeleceu o sacerdócio arônico, onde as pessoas transferiam a responsabilidade ou a representatividade para o sacerdote. Então o sacerdote agora é que quitaria a dívida, mas ele não tem condição de quitar. Então o que ele fazia? Deus estabeleceu: estende agora a mão, levita, em cima do novilho, e é esse que vai morrer. E nós que temos as riquezas da nova aliança, a Brit Hadashah, nós entendemos quem é o cordeiro que Deus estabeleceu. Yeshua, o filho de Davi, aquele que deu a sua vida por amor de muitos. Riquíssima essa parte, né? A transferência da representatividade daquele que pecou. E agora nós aprendemos o segundo ponto, que é para que nós estejamos com nossos olhos abertos. Porque nesses últimos dias, tem muita gente ensinando, principalmente com o alcance da internet, tem muita gente ensinando coisas muito profundas, de uma maneira equivocada, e nós devemos ter cuidado de onde nós estamos bebendo da fonte. A irmã Estela falou aqui essa semana que passou. Meu irmão, minha irmã, cuidado aonde você está aprendendo. Cuidado, porque aparentemente pode parecer profundo o ensino. Pode parecer, uau, uma coisa de outro mundo. Nossa, eu não sabia disso aqui. Que interessante esse texto. Que detalhe interessante. Cuidado, cuidado. Nós temos homens compromissados com o eterno, escolados profundamente, como o nosso rabino Yosef Shulam, nosso rabino Mateus Andona, Marcelo Guimarães, homens como Teles, tem comentado agora ultimamente, Ralph Vitorino, Sadok Benderer, todos eles na mesma linha do ensino messiânico. Por que eu estou citando esses aqui? Porque esses estão na mesma linha da congregação Har Sion, do Ensinando de Sião, em Belo Horizonte, da nossa congregação Sarel. Por que é importante nós delimitarmos essas coisas? Porque nós temos que ter uma identidade.
Mateus falou lá agora em BH que eles vão ter um encontro lá, se eu não me engano, essa semana ou a semana que vem. Eles vão ter um encontro com os adolescentes, sabe para quê? Para transferir para eles a identidade da Hatzion. Olha que interessante isso. As nossas crianças, os nossos adolescentes, sabendo responder à razão da fé deles. Porque muitos têm se perdido, porque escutam na internet, escutam um ensino aqui, outro acolá, às vezes coisas completamente diferentes do que nós cremos. E não que tudo aí fora seja equivocado, não é isso. Mas é porque se Deus te plantou num local, Ele tem aquele ensino para você. Ele te preparou para receber aquela porção de ensino. Talvez o ensino que está sendo dado lá, dado em outro local, é para aqueles irmãos. Então se contente com o que Adonai tem te ensinado. Se contente com a porção que Ele tem te dado. E coloque isso em prática. Esse é o ponto. Colocar aquilo que nós aprendemos em prática. E aí o segundo ponto que nós aprendemos aqui, por isso que eu mencionei, eu fiz esse parênteses para cuidado com qual água você está bebendo, porque esses dias eu vi alguém vendendo ou cobrando dos irmãos, dos primogênitos, a liberdade da primogenitura. Então você tinha que ir lá e depositar para ele o valor, porque você era primogênito. Os irmãos já ouviram isso aí, não já? A questão é, isso é errado, biblicamente? Não, a questão é que deveria ser feito no templo entregue ao sacerdote. Nós temos o templo hoje? Não. O sacerdócio araônico, onde estavam estabelecidas essas leis. Pessoal, está vendo em que as pessoas estão caindo? Aí tem gente lá indo pagar 70 gramas de prata, porque ele é filho primogênito. Está entendendo as peculiaridades, os detalhes? Não foi para isso que Yeshua nos chamou. Entende? Tem gente fazendo comércio com a palavra do Senhor. Não é só com a Brit Hadashah, é com a Torá também. Cuidado com isso. Depois Deus estabelece aqui, depois dessa representatividade passada ao sacerdote, depois aos sacrifícios, Deus estabeleceu o INSS para o povo de Israel. Ele disse assim: todo jovem, quando completar 25 anos, vai começar a trabalhar para mim, o levita vai começar a trabalhar para mim. E eles farão um trabalho durante 25 anos. Então, com 50 anos, ele não vai fazer mais o trabalho. Com 50 anos, ele vai agora só ajudar aqueles que estão trabalhando. Olha que interessante isso, né? Por que Deus estabelece esse prazo, irmãos? Vocês já perceberam que a flor da idade do ser humano não é antes dos 25, porque antes dos 25 ele só tem força. Força, ímpeto, vontade. Topa tudo a qualquer tempo, mas não tem um pingo de juízo, não é verdade? A maioria das vezes não consegue ponderar as consequências, não consegue ter uma visão do horizonte de maneira clara, porque não tem experiência. Dos 25 para frente, ele começa a entender como é que é a vida. Então o Eterno chama esses homens, fala assim: você vai começar a trabalhar para mim a partir dos 25. Dos 25 tá bom para você começar a entender como é que é o trabalho aqui. E aí você vai trabalhar até os 50, 25 anos de serviço. Com 50, você me deu o melhor dos seus anos. Interessante isso, né? O melhor dos seus anos foram para o Eterno. Que privilégio isso. Depois, Deus estabelece o segundo Pessah, o Pessah Sheni. Por quê? Porque na data do Pessah, poderia haver pessoas, como aconteceu, que haviam enterrado os seus mortos, seus parentes, tocado nos cadáveres. Ou que por outra situação estavam ritualmente impuros. E aí eles falam para Moshe: olha,
A gente não conseguiu participar, mas a gente não pode perder um marco desse, uma festa dessa. Nós queremos participar. E aí Moisés vai e fala para o Eterno fala assim, olha, eles têm razão. É um marco muito grande para perder. Faz o seguinte então, 30 dias depois, eles vão se santificar e vão fazer a oferta do Pêssar. Por que eu estou dizendo, ressaltando que havia essa opção aqui do segundo Pêssar? Por causa dos impuros. Porque às vezes quando a gente trata de impureza, nós só lembramos do que é alimento. Dos alimentos impuros. A separação alimentar. Pessoal, a impureza ritual era muito mais do que só alimentos. Tem uma lista gigantesca. E o que estabelece isso no judaísmo é a halahá, conjunto de leis judaicas. Vai ver o que está lá na halahá para você ver o tanto de lei que tem sobre impureza. Se a gente fosse viver a partir da halahá judaica hoje, nem nossas esposas poderiam estar dentro de casa em certo período do mês. Nós teríamos que ter vários utensílios, porque uma coisa não pode encostar na outra. Entende? Então, não é só alimento. A impureza, relatada ritualmente, ela é muito mais ampla do que só alimento. E todas essas impurezas eram referentes ao templo, ao Mishkan, ou ao serviço ao Eterno. E por que esse detalhe é importante? Uma vez que nós entendemos que a impureza não é só alimentícia, aí nós conseguimos compreender um pouco de como pensam os nossos irmãos que estão nas igrejas. Esse é o ponto. Porque nós precisamos construir pontes e não reerguer muros. Às vezes, no nosso zelo com o Eterno, com aquilo que nós aprendemos, ao invés de nós construirmos pontes para conversar, para dialogar com outros irmãos que pensam um pouco diferente de nós, porque eles entendem que toda a lei ritual não existe mais porque não existe templo, aí você consegue entender, fala, peraí, mas eu também não pratico todas as leis de pureza segundo a halahá. Não é verdade? Nós praticamos algumas que nós aprendemos e que chegamos à conclusão que são boas para que haja união entre o judeu e o gentio. Quando isso acontece, começa a existir vida em comunidade. O Espírito de Deus começa a atuar, porque aí ao invés de um muro que foi construído para separar um grupo, não, esse grupo aqui guarda, aquele grupo não guarda, esse grupo é limpo, aquele grupo não é. Ao invés desses muros, começam a haver pontes que passam todos os tipos de pessoas. E nesse transitar, acontece o contato de um com o outro. E durante os diálogos, durante as conversas, o Eterno vai ordenando os pensamentos. Vai convencendo os corações. Está vendo a diferença? De ao invés de construir separação, você construir contato. Isso é lindo demais, meus irmãos. É por isso que esse ponto foi ressaltado. A impureza ela não é só alimentar. Tem vários tipos. E aí, eu lembrei de um texto interessante, que quando Pedro, a vida de Pedro, o apóstolo Kefa, ela é maravilhosa. Porque ele enfrentou e ele esteve em situações que nós passamos hoje. Acho que todas as situações que alguém pode enfrentar, Pedro enfrentou, ele passou por elas. E ele era zeloso da lei do Eterno. Zeloso. E como um judeu legítimo, observante da Torá, ele estava na sua casa num tempo de oração. Isso lá em Atos 10. Atos 10. Tem um detalhe aí. Quando aconteceu a vinda do Ruach, em Atos 2, às vezes nós achamos que foi sobre gentios também, né? Ali estavam todos os judeus da dispersão. Quase 70 nações reunidas, cada um falando uma língua, mas todos eles estavam ligados, de certa forma, à raiz judaica.
O Ruach HaKodesh vem sobre os gentios a partir de Atos 10. Lembra da família de Cornélio? Pedro estava lá na oração, como um judeu temente a Deus, orando, e ele tem uma visão. Lembra da visão que ele teve? Do lençol com todo tipo de alimento impuro, mata e come. Senhor, eu nunca comi carne imunda, nunca. Aí ele entende que não se tratava ali de alimento, mas se tratava dos gentios que agora Adonai havia purificado. E ele é chamado para ir para a casa de um gentio. Os irmãos lembram disso? E quando ele chega lá, ele obedece, começa a pregar o evangelho para aquele gentio temente a Deus. Quando ele começa a pregar, antes que ele terminasse o discurso, o que acontece? O Ruach caiu sobre Cornélio e sobre a sua família, da mesma maneira que caiu sobre os judeus que estavam reunidos para a festa de Shavuot, em Atos 2. Aí Pedro entende o seguinte, e ele vai dizer depois, ele vai ter que se explicar. Pedro vai ter que se explicar, porque os irmãos que estavam lá em Jerusalém, os judeus, ficaram sabendo. Como assim? Você entrou na casa de um gentio? E aí Pedro teve que se explicar. Falou assim, irmãos, deixa eu explicar para vocês o negócio. Aconteceu isso, isso e isso, mas quando eu estava pregando para eles o evangelho, caiu sobre eles o mesmo espírito que caiu sobre nós lá. Como é que eu posso impedir isso? Ou seja, não está nas minhas mãos, foi Adonai que fez, ele que quis isso. Então, Atos 10 mostra a descida do Ruach sobre os gentios agora. Está vendo como é que essa paraxá, essa porção, ela tem vários ensinamentos aqui? Cada um desses aqui daria um tema de estudo. Mas eu estou passeando por eles porque eu quero chegar no final e retornar na menorá. Entendam isso aqui. Por isso que eu estou fazendo esse passar de óleo sobre o texto, ok? Então vamos lá, são vários ensinos nessa porção. Aí a gente vai ver que Deus guiava o povo na nuvem. Lembra? A nuvem que estava sobre o povo, quando ela se estabelecia num local, o povo ficava ali e não saía. Quando ela se retirava, aí o povo entendia que era para marchar, que era para andar. Ok? E aí Adonai manda Moisés fabricar trombetas. Aí aqui não são chofares, tá? São trombetas de prata. Deus manda Moisés fabricar trombetas de prata. Vocês já viram como é que um exército responde ao toque da trombeta? A um toque do trompete, né? Os irmãos já viram? Funciona assim, ó. É uma doutrinação de ordem unida. Todos fazem o mesmo movimento no toque da trombeta. Tem um que eu lembro que era descansar. O toque chama descansar. A gente ficava muitas horas na mesma posição, e quando a trombeta fazia assim, ó, tu, 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 você sabia que era descansar. Tu, era o Shabat. Talvez por isso que eu lembro desse toque. O comandante não precisava falar, porque a voz do comandante não alcança até o último lá, mas a trombeta alcança. Então quando ele dá o comando por trombeta, toda a nação ou todo o exército faz o mesmo movimento como um só homem. Olha que interessante isso. Deus estabelecendo em Israel um exército que ouvisse a sua voz e obedecesse como um só homem. Vou trocar a frase agora, como um só homem, que essa aqui é mais perto de nós. Como um só corpo. Os irmãos lembram disso na Brit Hadashah? Estão começando a entender aí? Criar pontes e não muros. Um só corpo. Judeus e gentios. Estão vendo a riqueza dessa porção? Deus estabelece a confecção dessas trombetas para que o povo entendesse a unidade de comando. Pessoal, eu custei entender isso. Quando eu conheci a restauração, o meio messiânico, a primeira coisa que a gente faz é querer se afastar daquilo que a gente conheceu lá fora. Não é verdade? A gente quer distância, porque a gente vem com uma vontade de um jovem de 25 anos.
A gente vem com o ímpeto do primeiro amor. Quando você encontra a verdade, você fala: achei, agora eu achei. Aí você joga fora tudo que você aprendeu, destrói tudo que você já tinha construído. Mas tem fundação que é importante, e às vezes você quebrou ela junto. Às vezes eu quebrei ela junto, e precisa ser reconstruída. Nós não podemos esquecer de onde nós fomos encontrados e chamados. Você lembra de quando você encontrou Jesus e Yeshua? Lembra? Lembra quando você encontrou Yeshua? Que nós conhecíamos como Jesus? Lembra? Lembra como é que foi? Como é que a sua alma se alegrou? Você lembra a alegria que invadiu o seu coração? Você lembra que você quis na mesma hora abandonar os seus vícios, os seus pecados? Você disse assim: agora esse mundo não me interessa mais, porque eu só quero servir a este Senhor. O texto diz que quem encontra Ele, encontra uma pérola de grande valor. O homem vai e vende tudo que tem para comprar aquele tesouro. Como é que nós vamos jogar isso fora, irmão? Não tem como abandonar essas raízes, porque foi lá que Deus te encontrou. Foi aquele caminho que Ele usou para que você encontrasse a luz, a salvação, a menorá, a presença do Eterno. Foi lá. E agora Ele te trouxe para que você aprendesse a ouvir como um só corpo. Lembra que eu falei? Não é todo ensino que está aí fora que está errado, não é. Mas as pessoas estão em cada local de acordo com o que o Eterno quer para elas naquele momento. Aquele seu momento de primeiro amor já foi. Agora você está aprendendo a ser lapidado pelo Eterno. Quer aprender mais um pouco? Então eu vou te ensinar. Aí Deus levanta homens agora, judeus, que sabem da lei do Eterno há milênios, para poder ensinar aqueles que se dispuseram. E eu não posso agora virar para aqueles que estão lá e dizer assim: vocês são impuros, bando de idólatra. Que isso, meu irmão? Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque é o que está acontecendo, graças ao bom Deus, não aqui nessa casa, não na Har Zion, não com o Rabino Yosef Shulam, com Netívia. Pelo contrário, essas casas têm aberto seus braços para quem quiser aprender as leis do Eterno e praticá-las com kavaná, com intenção. E aí nós temos que lembrar que nós devemos ser as pontes para que isso aconteça. Pontes, não muros, mas pontes, para que o nosso exército seja como um só homem, um só corpo. Pedro, explicando, disse: como eu vou impedir, uma vez que o Ruach de Deus caiu sobre eles? Vocês querem explicação? Então pergunta para o Ruach, porque eu não tenho como explicar. Não sou eu que domino o Espírito de Deus. Ele faz o que lhe apraz, como um só homem. E existe hoje um movimento sendo liderado por jovens senhores, entre os seus 40 e 50 anos ali, que tem tentado trazer esses dois ensinos para caminhar juntos, o judaico e o cristão, tentando deixar de lado o que é periférico e manter o que é caro, Yeshua, em unidade. Isso nós não abrimos mão. Ele é o Salvador, Ele é o enviado de Deus, Ele é a menorá do Eterno no nosso meio, Ele é a luz do mundo, como Ele disse: eu sou a luz do mundo. Disso nós não abrimos mão. Agora o que é periférico, vamos trabalhar junto, vamos pensar juntos, vamos conversar, vamos andar nessa ponte juntos, para que o Espírito de Deus encontre harmonia no nosso meio e possa operar. Sabe uma coisa que impede a operação do Eterno? Falta de irmandade entre os irmãos. Falta de amor, porque o amor tudo suporta. Suportai, pois, uns aos outros.
A comunhão, o caminhar junto, é isso que traz a liberação da bênção do eterno no nosso meio. Lembrem-se disso. O que é periférico a gente pode conviver, a gente pode suportar, a gente só não abre mão de Yeshua. E aí, interessante, sabe como é que o povo de Deus caminhava? E essa porção vai falar sobre isso. Ele caminhava em grupos. E um grupo ia à frente. Era o grupo da tribo de Judá. Esse grupo que ia à frente, sabe para que ele ia? Ele levava um estandarte. Olha aí, mais um detalhe de exército, hein? Quem leva bandeira, quem leva estandarte, é exército. Está caminhando, a tribo de Judá à frente, puxando, e eles iam na frente, quando a nuvem se deslocava, ela tinha que andar, Judá ia à frente. Sabe para quê? Para montar o Mishkan, o tabernáculo. Para que tudo estivesse pronto, para que quando o povo chegasse, o tabernáculo já estivesse pronto. Olha que interessante. Cada um tem uma função para que o povo pudesse ter a presença de Deus. Aí eu pergunto para você: qual é a sua função no povo de Deus, nessa casa? O que você está fazendo para preparar a presença de Deus quando os irmãos chegarem? Olha que interessante isso aqui. Esses dias eu ouvi uma irmã, no alto dos seus 70, 75 anos, dizendo o seguinte: eu sinto falta das minhas irmãs que já foram, porque elas eram o meu grupo de oração. Antes do culto começar, dos louvores começarem a ser entoados, nós estávamos lá meia hora, uma hora antes, de joelhos, orando, clamando a Deus: Senhor, que venha o teu Espírito nessa casa. Ensina o pregador a pregar, que haja corações sedentos nessa noite. E ela estava dizendo: eu não tenho mais essas irmãs, porque o povo desaprendeu a orar. O povo desaprendeu a clamar pela presença do Eterno. Quantas vezes, meus irmãos, e entendam, eu não estou de forma nenhuma me excluindo disso. Pelo contrário, quando eu falo para os irmãos, é porque Deus já falou comigo antes, Deus já chamou a minha atenção antes. Quando nós chegamos aqui, olha como é que isso vai mudar. Façam isso para vocês verem como é que vai mudar. Se nós passarmos a chegar na congregação um dia na semana, só o Shabat, ao invés de chegar em cima da hora, ao invés de chegar depois que já começou. Eu sei que cada um tem uma dificuldade, eu sei, eu também tenho. Mas veja, se nós conseguirmos dedicar ao Eterno meia hora antes: Senhor, eu vou chegar antes na congregação, porque eu quero fazer como Judá. Eu quero preparar o ambiente para que o Ruach do Eterno possa trabalhar quando os meus outros irmãos chegarem. Olha só, olha o seu dever. Está vendo para que Deus te chamou? Porque às vezes você ainda não sabe. Eu não sei para que Deus me chamou. Eu não sei qual é a minha parte. Sua parte, meu irmão, você não sabe ainda não? Então ora. Porque nada se movimenta sem oração. Nada. O mundo físico é um reflexo do que acontece no mundo espiritual. E nós ganhamos as nossas batalhas lá. É de lá que vem para cá, não é o contrário. Não é o seu trabalho que vai te dar o sustento. Não é o seu estudo que vai te dar a aprovação. É o contrário. Quando você se entrega ao Senhor e fala assim: Senhor, eu preciso te adorar em tudo que eu fizer. Em tudo. Eu não quero ficar longe do Senhor. Então abra as portas aqui no mundo físico para que eu consiga praticar os teus mandamentos. Você inverteu a lógica. É isso que a tribo de Judá entendeu. Eu tenho que ir na frente, porque os meus irmãos estão chegando. Quando eles chegarem, a presença de Deus tem que estar aqui. Tem que estar tudo preparado para receber a presença de Deus. Qual é a sua tarefa? Qual é a sua função para que a presença de Deus aconteça no meio dos seus irmãos? Nós precisamos abrir mão das nossas preocupações com dinheiro, com aprovação em concursos. Não estejais, pois, preocupados com o que há vez de comer ou beber, porque de tudo isso o vosso Pai sabe que vocês precisam.
E essas preocupações não é para o povo de Deus, são para aqueles que não conhecem. Entende? Eu sei, irmãos, que dinheiro é necessário. Quem é que vive hoje sem dinheiro? Ninguém. Nós não vivemos num mundo onde você troca leite por milho. Não, nós precisamos de dinheiro para pagar as contas. Mas a nossa preocupação não pode estar ultimamente no dinheiro, mas naquele que é o dono do ouro e da prata. A nossa preocupação não pode estar naquilo que eu consigo fazer para alcançar um concurso público, passar numa prova federal. Não, Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade, mas o que eu quero é te servir. Então faz acontecer no mundo físico o que eu estou pedindo no mundo espiritual. Inverte a lógica. Uma vez que nós passamos o nosso coração a querer de verdade, a adorar, a agradar o nosso Deus, tudo muda no mundo espiritual. Tudo. É isso que nós precisamos entender. E aí, quando o povo caminhava, a arca ia à frente. E aí sabe o que Moisés dizia? Kumá Adonai, ve'aifut suoiverra. Não é isso? Levanta-te, Adonai, e que fujam da tua presença os teus inimigos. Meus irmãos, quando nós estamos caminhando com Adonai à nossa frente, nós temos um grito de guerra. Levanta-te, Adonai. As minhas batalhas, o que eu vou enfrentar, eu não vou no meu nome, mas no teu nome. Lembra de Davi, quando enfrentou Golias? Saul quis dar para ele um monte de ferramenta, né? Espada e armadura. Ele até tentou usar, falou, não dá não. Foi lá, pegou as pedrinhas dele lá, pegou a funda dele, falou, é com isso aqui que eu sou acostumado. É com isso aqui. E aí quando ele enfrenta Golias, ele diz uma frase maravilhosa. Golias grita de lá, né? Por um acaso eu sou algum cão para que você venha com pedras? E ele diz assim, ô seu incircunciso, você está achando que eu vim no meu nome? Você pegou as suas armas para lutar contra mim, mas eu vou contra ti em nome de Adonai dos exércitos, do Senhor dos exércitos, é no nome dele, e hoje ele te entregará a sua cabeça, ele me entregará a sua cabeça nas minhas mãos. Olha que confiança de um jovem guerreiro, que entendeu que quando Adonai vai à frente, não tem tamanho de gigante para cair, não tem. Adonai à frente, a arca à frente, o coração sedento para agradar ao Eterno. E aí acontece uma coisa interessante, que também pode acontecer conosco, porque nós somos humanos. Lembra que tudo isso aqui que eu estou dizendo para os irmãos, é para mim primeiro. Durante a caminhada no deserto, pensa você tinha um local fixo, todos os dias, o sol nascia e se punha e você estava lá, com a escravidão, com tudo, mas você já estava acostumado com a rotina. Aí agora Adonai te tira do Egito, você cheio de criança, que o judeu é bom para fazer criança, tem um monte de descendência, né? Tanto que o faraó olhou um dia lá e falou assim, esse povo está procriando demais, vamos matar os meninos tudo. Não foi isso? O povo cheio de criança começa a caminhar. Ô gente, quem já viajou com criança aí sabe como é que é difícil. Uma viagem aí daqui na praia, 1h30, 2 horas. Eu acho que a Heloísa me pergunta umas 10 vezes se já chegou, papai. 10 vezes. Agora você imagina você no deserto. E outra, hoje nós temos todo o conforto, né? Do carro, ar-condicionado, boas estradas. O povo estava no deserto escaldante, só areia e sol, cobras, escorpiões, bestas feras, exércitos de todos os lados. O povo caminhando, aí o povo cansou. Mais ou menos 2 anos que o povo estava ali, quando aconteceu a situação. As crianças ali provavelmente, papai já chegou. E eles sem nenhuma resposta para dar. Porque eles saíram de uma terra para a terra que Deus prometeu, e aonde que é? Não sei, estamos caminhando, é Canaã. Quanto vai chegar? Não sei. O povo cansou de caminhar, e o povo reclamou. E o texto diz que Deus ouviu a reclamação do povo. O que eu aprendi na hora que eu li isso? Senhor, me perdoa,
Porque às vezes eu esqueço de como eu era escravo. E o preço da liberdade eu estou achando pesado. Às vezes a gente esquece de como o nosso tempo lá era sugado. O nosso tempo, quando nós não conhecíamos o Eterno, quando nós éramos escravos dos nossos pecados, às vezes nós esquecemos e nós reclamamos daquilo que Deus nos dá. E aí eu aprendi que nas pequenas coisas nós devemos olhar o lado bom. Você já viu gente que está reclamando do novo trabalho que ele conseguiu? O camarada estava desempregado. Aí ele arrumou um trabalho. Aí ele vira e fala assim: não, mas meu chefe agora está me obrigando a fazer hora extra. Não está dando para ficar lá. Você vai conversar com ele mesmo, não está dando para ficar lá mais não, porque o pessoal lá é chato demais. Tudo pagão. Um monte de assunto não kasher, treife, né? Um monte de assunto bagunçado, tem que ficar lá tampando o ouvido. Meu irmão, o mundo é assim. Nós não somos desse mundo, é por isso que isso nos incomoda. Mas nós não devemos reclamar daquilo que Adonai nos dá. Nós temos que ver o lado bom das coisas. Ao invés de você reclamar, comece a agradecer: Senhor, obrigado, porque o Senhor abriu uma porta de emprego para mim. Estou trabalhando muito, mas obrigado, porque é daí que o Senhor está me dando sustento. Comece a inverter a lógica. Ao invés de reclamar, comece a agradecer. Comece a agradecer. Esse é o segredo. Agradeça. Eu tomo um cuidado quando eu vou, por exemplo, reclamar das bagunças da Heloísa. A Heloísa é linda, né? Vestidinha, bonitinha. Gente, que maravilha. Se ela fosse assim o tempo todo. Se eu tivesse, eu acho que 5 anos mais velho, eu não conseguia mais acompanhar o pique dela. Porque eu tenho que ficar atrás dela o tempo inteiro assim: minha filha, não faz isso. Neném, para com isso. Filha, já falei, não faz isso. Eu fico cansado. Toda vez que eu penso em reclamar, Senhor, obrigado, porque minha filha tem energia demais. Obrigado, porque eu tenho que correr atrás dela, porque ela tem pernas para andar. Obrigado, porque a cognição dela é 100%, é efetiva. Obrigado pela saúde que o Senhor está dando, que nós não estamos numa cama de hospital. Obrigado. Obrigado. Isso tem que estar no nosso meio, irmãos. Gratidão pelas coisas que Adonai nos permite. O povo esqueceu disso e lembrou da época da escravidão e reclamou, e Deus ouviu. Então comece a ver o lado bom das coisas. E agora a reclamação, sabe por que a gente tem que começar a ver o lado bom das coisas? Porque a reclamação nunca fica só na reclamação básica, ela escala. Uma vez que nós começamos a reclamar, daqui a pouco a gente não está reclamando só da criança que está correndo lá e não está deixando assistir TV. Daqui a pouco você está reclamando do tanto que ela está comendo, ou do que você tem que comprar de roupa para ela, ou que o pé cresceu demais e você já perdeu o sapato que você comprou essa semana. O negócio começa a escalonar. Daqui a pouco você está murmurando, blasfemando contra Deus nas coisas mais sagradas. Quer ver? O povo começou a reclamar do calor do deserto, não foi? Sabe de que o povo estava reclamando depois? Do maná que Deus estava dando para eles, do próprio sustento. E olha como é que eles reclamaram. Aqui tem um detalhe incrível. A tradição diz que o maná tinha o gosto daquilo que a pessoa desejasse comer, né? Não sei se isso é verdade ou não, mas a questão é: o maná parecia uma semente de coentro, que junto com o orvalho da noite caía. E eles iam lá, colhiam, amassavam, esmagavam e faziam bolos ou pães com azeite. E ele tinha um gosto parecido com o mel. Não é isso? Agora pensa, 2 anos, mais ou menos, você comendo o bolo. Só que eles já estavam acostumados a reclamar. E eu não estou julgando aqui a reclamação, só estou dizendo que tudo que foi escrito para o nosso aprendizado e para que nós não cometamos os mesmos erros. Eles reclamaram do maná, sabe como? É uma palavra até dura, assim, difícil de falar, compartilhando com os irmãos aqui essa palavra. Mas eles blasfemaram contra o maná de Deus. Eles usaram uma palavra muito ruim. E eles disseram assim:
era contra a aparência do maná. Eles disseram assim: nós nos lembramos das melancias do Egito, do alho do Egito, das cebolas do Egito, dos peixes dos rios do Egito. Eles lembraram da imagem de cada alimento, porque eles viam o maná todo dia. A mesma visão de alimento, a diversidade de alimentos, ainda que eles não tivessem acesso a tudo isso. Eles eram escravos, mas eles tinham na mente esses alimentos. Agora eu pergunto para os irmãos: por que Deus deu para eles o mesmo alimento? Vou mudar a palavra, uma ração diária. Vocês já perguntaram isso? Deus não era poderoso para fazer muito além do que eles imaginassem? Por que Deus não mudou a aparência do maná? Vocês já pensaram nisso? Deus é bom demais, né? Deus faz a gente pensar em coisas que a gente nunca imaginou pensar. Lembra que nós começamos a falar aqui que Israel caminhava como um exército? Um exército aprende a viver da maneira mais simples possível. Deus queria forjar Israel como um exército, e um exército não pode ter regalia. Um exército precisa entender que a ração diária é o sustento que Deus dá, e é por isso que eu vou agradecer. É a simplicidade do que Deus te dá, é que tem que ser do seu coração a alegria. Você não pode estar alegre simplesmente quando Deus estiver te dando fartura, mas na simplicidade do maná diário que Ele te dá. Deus queria ensinar isso para Israel. Senhor, obrigado, porque nós temos o que comer no dia de hoje. Não é um churrasco, mas é um arroz com feijão. Obrigado. Israel precisava aprender isso. Deus estava dizendo para Israel assim: Israel, o que importa para você não é o que você tem no dia de hoje, mas é a menorá acesa, é a minha presença, é a arca da aliança que vai à frente. O dia que Israel entender isso, aí vocês estarão prontos para entrar na terra. É para isso que o Egito, que o deserto serviu, para forjar Israel como um exército apto a vencer as outras nações. Deus estava ensinando simplicidade, gratidão na simplicidade para o seu povo Israel. Eu não quero que vocês sejam como as outras nações que adoram os falsos deuses, simplesmente porque eles tiveram uma boa colheita, ou porque eles têm muito nascimento no pasto. Não, eu quero que vocês me adorem, caminhem comigo, porque a minha presença está com vocês, ainda que na simplicidade. É a menorá que importa, Israel, é a minha presença que importa. Como é que vocês estão lembrando do Egito? Como? Foi por isso que Deus se irou. Não foi uma simples reclamação, foi por não ter sido grato, apesar de estarem livres. Gratidão nas pequenas coisas. Nós precisamos estar contentes, aprender a estar contentes nas pequenas coisas. Eu já estou, mais uns 10 minutinhos eu termino. Aperta o cinto aí, que agora essa aqui foi para mim, muito. O povo reclama, Deus se ira e Moisés se irrita. O texto diz claramente isso. Quantas vezes o povo já tinha reclamado, irmãos? Moisés estava ali escutando a reclamação, e a própria Torá chama Moisés de homem humilde, simples, paciencioso, longânimo. E esse líder paciencioso e longânimo, quando aconteceu essa reclamação aqui, Deus se irou e Moisés se irritou. E aí sabe como é que ele ficou no ministério? Como é que ele levou a liderança dele? Capítulo 11 de Hebreus diz que ele estava infeliz no ministério. Ele disse assim: Senhor, tira a vida desse teu servo. Não foi eu que concebi esse povo é seu. Por que eu estou passando, ouvindo a reclamação desse povo? Tira a minha vida. A reclamação do povo irou a Deus e deixou Moisés
infeliz. Sabe o que acontece muitas vezes? Vou falar de nós agora, no meio messiânico. Quem veio de lá para cá e já está nessa outra etapa de aprendizado, vem com muito conhecimento, na maioria das vezes. Vem com a teologia formada, já sabe fazer muita coisa, já tem certezas de muita coisa. E aí a gente, às vezes, passa a não conseguir ouvir a liderança. A gente, às vezes, passa a questionar o que está aprendendo. Ao invés de sentar e ouvir, nós queremos ensinar tudo o que nós aprendemos. Agora eu já entendi isso aqui também, então agora eu estou pronto para ensinar. Não, meu irmão. Nós precisamos estar prontos a ouvir a nossa liderança, porque eles foram colocados por Deus para nos ajudar nesse deserto, para nos ajudar a caminhar, para não permitir, ou para abrir os nossos olhos com os lobos que estão no deserto, com os escorpiões, com as serpentes. Cuidado, meu irmão, não vai por aí. Quando nós somos negligentes com os líderes que Deus estabeleceu para nós, nós transformamos o ministério deles em infelicidade e irritação. Lembra o que Paulo escreveu na carta aos Hebreus? Ou melhor, a gente não sabe quem escreveu aos Hebreus, né? A gente diz que é Paulo, mas o escritor de Hebreus, vamos dizer assim. Lembra o que está escrito lá? Façam do ministério dos vossos líderes, faz com que seja leve, seja alegre. Uma liderança feliz, uma liderança disposta numa comunidade, dá uma outra vida no trabalho. Uma liderança irritada, cansada, e isso depende de nós. Por que nós estamos aqui? Para ajudar os nossos líderes buscar a menorá do eterno, a presença do eterno no nosso meio. Nós somos ajudadores. Nós precisamos fazer a nossa parte para que o ministério deles seja leve. Cada um precisa fazer a sua parte, cada um. Lembra no episódio que, quando Moisés se irritou aqui, Deus falou assim com ele: Moisés, eu vou te ajudar. Chama 70 homens aí, 70 líderes. E eu vou tirar do seu espírito, do espírito que está sobre você, e vou colocar neles. Lembra disso? 2 deles não estavam lá. Então tinha 68. Quando o Ruach caiu sobre eles, eles profetizaram. E o texto diz assim: uma vez e nunca mais. Por que eles profetizaram uma vez e nunca mais? Será porque o Ruach não queria mais o contato com eles? Ou será que eles não estavam na posição de receber o Ruach novamente? Só que aí teve um jovem que correu lá para Moisés e falou assim: Moisés, tem 2 que não estavam aqui e estão lá no meio do acampamento profetizando. Sabe quem que era esse jovem? Quem falou isso aí? Josué. Correu lá e falou com Moisés. Aí Moisés falou assim: ô jovem Josué, você está com ciúme de mim? Tipo, era como um líder agradecendo assim: ó, obrigado, meu irmão, por ter tanta consideração comigo. Mas eu queria que todos em Israel profetizassem. Todos. Quem me dera se todo o povo em Israel profetizasse. Mas por que eu lembrei dessa parte, dessa passagem? Porque Moisés tinha um Josué, alguém que tinha ciúme dele, alguém que tinha ele em autoestima. O texto diz que Josué ajudava Moisés desde a sua mocidade. E aí eu pergunto para os irmãos: você é o Josué de alguém? Você é o Josué de alguém? Você tem ciúme da sua liderança? Daquele irmão que você sabe que Deus dá a palavra para compartilhar com você, você ora por ele? Você tem ele em autoestima nas suas orações?
Você tem um braço do lado para falar assim: meu irmão, pode contar comigo, porque assim como um homem só é o exército de Israel. Eu estou caminhando com você, você não está sozinho não. Deus colocou sim a responsabilidade na sua mão, mas eu sou o Josué do seu lado. É isso que Deus quer para nós, para todo o seu povo. Quem dera que todos em Israel profetizassem. Busque isso de Adonai, meu irmão. Senhor, se até hoje eu não sei a minha posição no povo de Deus, se até hoje eu só estou indo lá frequentando, se até hoje eu só estou indo lá e chega no final do mês, eu deixo lá a minha contribuição financeira, eu quero fazer mais. Eu quero ser o Josué de alguém que tem um trabalho nessa casa. Eu quero ajudar as crianças, eu quero ajudar os adolescentes, eu quero fazer parte do grupo de louvor, eu quero fazer parte do grupo de oração. Ah, não tem um grupo de oração, então eu vou ser o Josué para criar um grupo de oração nessa casa. Josué, Moisés precisa de Josué. É uma parceria, não é uma hierarquia. Lembra quando Yeshua estava ensinando os apóstolos, os discípulos, e ele disse assim: vocês estão vendo como é aí no mundo? O maior é hierarquicamente elevado, e ele é servido pelos menores. Não será assim no meio de vocês, mas aquele que for o maior vai servir o menor. Então, a liderança que Deus colocou sobre você hoje, ela deve ser a menor, mas ela precisa da sua ajuda, porque ela não consegue servir tudo sozinho. Lembra da oração? Orem, Yeshua dizendo: orem ao dono da seara, para que envie ceifeiros, porque grande é a seara, e poucos são os trabalhadores. Nós precisamos dos irmãos juntos, precisamos criar pontes, precisamos de ter esse contato de irmandade, de vida na congregação do Eterno. Quando isso não acontece, acontece o oposto. Vocês já ouviram dizer que Moisés duvidou do Eterno? Eu já li esse texto 1 milhão de vezes e eu não tinha percebido isso. Alguém já ouviu dizer que Moisés duvidou de Adonai? Acho difícil, né? Sabe o que o texto está dizendo aqui? O povo reclamou que não estava comendo outras coisas, só o maná, né? Aí Moisés foi lá falar para o Eterno falou assim: fala para esse povo que eu vou enviar carne para eles. Não vai ser para um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, não, vai ser para o mês inteiro. Aí Moisés vira e fala assim: como é que o senhor vai fazer isso? Nem todos os rebanhos que o senhor juntar aí vai dar para o povo, nem todos os peixes do mar vai saciar esse povo. Aí Adonai vira para ele e fala assim: por um acaso meu braço encolheu? Moisés, irmão, falando para Adonai: você vai juntar quanto aí? Porque nem se você juntar todos os peixes do mar. Era um diálogo de amigos, eu entendo. Ele estava exagerando, mas veja, um homem que nunca duvidou do Eterno, nessa conversa amistosa de amigos, íntima, ele diz assim: nem se o senhor juntar todos os peixes do mar vai dar para esse povo. Aí Deus pergunta para ele: meu braço encolheu? E aí Deus manda codornizes, mandou um vento e mandou para lá. Sabe quanto que Deus mandou, irmãos? Vocês já fizeram o cálculo? Eu fiz o cálculo nesse estudo, só por cima assim, para ter uma base. O Pedro fez o cálculo da quantidade em números, eu fiz o cálculo da metragem. Deus enviou um vento e mandou tanta codorna, que tinha 91 centímetros, quase 1 metro de altura, de um lado e de outro, de todo o acampamento, na distância de 1 dia de caminhada. 1 dia de caminhada, fui ver mais ou menos quanto que um ser humano caminha em uma parte hostil, que não tinha pavimentação nem nada. Uma média de 4 quilômetros por hora, é um passo de cada vez. 4 quilômetros por hora. Deixa eu ver onde é que eu anotei isso aqui, porque isso aqui é interessante falar. Já era para ter acabado, mas é o detalhe. Desculpa aí pelo tempo hoje. Mas olha, 91 centímetros de altura,
por um dia de caminhada. Quanto tempo tem um dia mesmo? São quantas horas? São 24 horas, né? São 24 horas. A 4 km por hora, não achei aqui a anotação específica, mas dá quase 100 km de distância. Se eu não me engano, para 24 horas você conseguir achar e catar as codornas que estavam ali, 24 horas, 96 quilômetros em linha reta. É uma caminhada de 24 horas. Pessoal, eles iam catar codorna daqui para Ponta Grossa, né? Exato. O pessoal viu tudo isso. O povo viu tudo isso, todas essas codornas. E aí sabe o que aconteceu? Tudo isso o povo viu. Você acha que demorou tempo para catar isso? Demorou, não demorou? Levou tempo, não levou? O povo catou tudo isso. E o texto diz que aquele que encheu o menor cesto, encheu 10. 10 cestos. Coisa que eles não iam nem conseguir comer. Eles cataram tudo, levaram tempo para catar. Levaram tempo para limpar. Você já limpou frango aí? Normalmente a gente só compra no mercado pronto, né? Limpinho, embaladinho. Já tentou limpar? Depenar um por um? Dá trabalho, não dá? Leva tempo, não leva? O povo também gastou esse tempo depenando todas essas codornizes. Aí o povo pendurou. Não tinha geladeira. Tinha que não deixar estragar. O que a gente sabe que não deixa estragar é sal. Então o povo preparou toda essa carne pendurada lá. Deus esperou também. Aí o povo assou, cozinhou, fez o que fez. Deus esperou também. E o texto não diz que eles agradeceram. Deus esperou eles verem o milagre, coletarem, prepararem, cozinharem. E o texto diz assim: e antes que a comida chegasse na boca, ou antes que ele mastigasse, Deus se irou. Você viu esse detalhe no texto? Deus esperou que eles fossem gratos durante todo esse tempo, e não há relato nesse texto de que o povo viu tudo isso e agradeceu. E o texto diz assim: e antes que mastigassem, veio uma praga, veio a ira de Deus, porque eles não foram gratos ao milagre que Deus fez para eles. Olha isso. Essa paraxá trata muito, essa porção trata muito sobre gratidão ao Eterno. Aprender a ver o lado bom das coisas, não reclamar. Depois de tudo isso, eu precisaria de mais uns 20 minutinhos, mas não vou fazer isso com os irmãos, que já são 1h da tarde. Mas aí acontece também o fato de Miriam reclamar, não é isso? E essa parte então nós vamos deixar para um outro estudo, para não ficar muito tarde. Eu acredito que está aqui para poder falar com os irmãos, mas não vai dar tempo. Então nós vamos fazer numa outra ocasião. Que nessa manhã eu espero que os irmãos saiam daqui entendendo que o que importa na nossa vida é a menorá acesa, a presença de Deus, é nós caminharmos como um só corpo, como família, como o irmão Maicon fala muito no grupo aí, caminhar como família, como um só corpo, judeus e gentios, crentes em Yeshua, o Salvador, o nosso Senhor. Amém? Amém. Baruch Hashem.